Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Unicred Ponto Capital. Bloco Direito. Um convite. Sul Contábil Assessoria Empresarial. O Bloco Direito de hoje conta com os esclarecimentos jurídicos do advogado que atua nas áreas do direito penal e direito militar, o Dr. Luiz Felipe Peranzoni, natural de Santa Maria, formado em Direito pela Faculdade Metodista de Santa Maria, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Anhanguera, Uniderp, pós-graduado em Direito Militar pela Universidade Cruzeiro do Sul, membro da Comissão da Advocacia Criminal da OAB Subseção Santa Maria e sócio proprietário do escritório Paim, Gamarra e Peranzoni. Obrigada por prestigiar o Giornale, Dr. Luiz Felipe Peranzoni. Uma honra tê-lo aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Giovana, o convite. É um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada. Doutor, sabemos que o momento que ocorre a prática de um delito, a presença do advogado desde o flagrante e o acompanhamento do inquérito na delegacia de polícia é fundamental. Vamos informar sobre a relevância dessa atuação. Excelente pergunta, Giovana. A atuação do advogado, tanto na prisão em flagrante quanto no inquérito policial, ela é de suma importância. Por quê? Porque aquela pessoa que encontra-se detida pela Polícia Militar, seja pela Polícia Militar, seja pela Polícia Civil, ela é um ser de direitos, né? E direitos que devem ser observados pela autoridade policial, né? Quando a pessoa é levada à delegacia, geralmente os familiares contatam o advogado já para ter noção do que é o primeiro contato que a pessoa está tendo com o advogado criminal, né? E o advogado criminal já consegue pensar alguma possível irregularidade, uma ilegalidade naquela prisão, né? Que posteriormente, né, o delegado leva ao conhecimento do Poder Judiciário, e o Poder Judiciário realiza a audiência de custódia, que veio com o pacote anticrime 2019, né, onde é homologado ou não auto de prisão em flagrante, né. Posteriormente a isso, nasce então a questão do inquérito policial, onde também é importante a atuação do advogado criminalista, justamente para garantir e salvaguardar os direitos fundamentais, tanto da autoincriminação, né, e tanto já pensando numa possível defesa criminal no futuro, numa eventual ação penal. Então, é de extrema importância, tão logo tenha o conhecimento da prática de um ilícito, os familiares já contratar um profissional de sua confiança para acompanhar todos os trâmites e aquele profissional vai ter, né, a capacidade de verificar se a pessoa fica em silêncio na delegacia, se conversa, né, se presta um interrogatório. Então, são situações que precisa ser avaliada a ilegalidade ou não. Toda a assessoria. Né? Exato. Então, como numa visão geral, entendeu? Então, o advogado ele vai ter esse time, vamos dizer assim, para verificar diversas questões, já pensando numa eventual ação penal no futuro. Claro. Né? Então, o sujeito cometeu um ilícito penal e o seu familiar deve procurar o advogado de confiança. Exato. Que estará lá para esclarecer, para auxiliar, né, e verificar todas as garantias legais. Né, fundamentais, para ver se a prisão de fato ela foi cumprida, né, dentro da lei, e apurar também o flagrante, né, se está dentro da lei. E esse contato inicial com o advogado é realmente imprescindível. Com certeza, Giovana. Para verificar a veracidade dos fatos, não é, doutor? A veracidade dos fatos, a legalidade da prisão, né? Então, tão logo o delegado de polícia toma conhecimento, ele remete o auto de prisão em flagrante ao fórum, e aí é feita a audiência de custódia, onde é homologada ou não o auto de prisão em flagrante, e é decidida sobre a questão da liberdade ou não daquela pessoa. Claro, partindo aí para a defesa, né? Isso, do advogado. E aí, a partir dali, né, os autos, nasce o inquérito policial, onde então tem por finalidade a busca da autoria e materialidade delitiva, né, pela autoridade policial,
Então, também é imprescindível a atuação do advogado criminalista já pensando numa eventual ação penal, né? Então, é bem importante a atuação do advogado criminal. Muito importante, corretíssimo. E a título de informação, a audiência de custódia, né, doutor, que você comentou, refere-se a uma alteração legislativa de 2019. Isso, 2019, com o nosso pacote anticrime. O pacote anticrime, e que é uma garantia fundamental que comprova se aquela prisão foi legal ou não. Ou não, exatamente. Não havendo a prisão, se a prisão ocorreu dentro do que determina a lei, a prisão, depois sim segue ela vai ser homologado o auto de prisão em flagrante. Sim. Caso tenha alguma ilegalidade, a prisão vai ser relaxada, e aquela pessoa imediatamente ser posta em liberdade. E depois segue o inquérito retomando para a delegacia. Isso. Aí depois a cargo da autoridade policial. Né? Certo. E segundo suas informações, as ações mais frequentes que chegam ao escritório refere-se aos crimes de estelionato, Maria da Penha, lesão corporal e o envolvimento com o tráfico de drogas. Hoje vamos aprofundar um pouco sobre o envolvimento com o tráfico de drogas, a incidência do tráfico de drogas em Santa Maria e qual a diferença, né, básica, de fato, entre o usuário e o traficante. Excelente questionamento também, Giovana. A questão do tráfico de drogas e a questão do usuário, o que define é o dolo do agente, né? O dolo do agente no tráfico encontra-se em comercializar, em transportar, em vender aquele entorpecente. Quanto no dolo do agente que é usuário, ele tem a vontade de uso pessoal. Sim, de consumir a droga. De consumir a droga, exatamente. Ou seja, então, o que vai definir o que é usuário ou traficante é diversos fatores, né, dentro daquela prisão, como a natureza da droga, a quantidade, a questão social e pessoal do agente, a questão também das circunstâncias aonde ocorreram a prisão, ou seja, se foi encontrado outro material ou não. Então, diversos fatores contribuem para configurar ou não o tráfico ou a questão do usuário, né? Inclusive, esse aí é um tema que está sendo discutido no STF, o tema de repercussão geral 506, né, que ainda não encontra essa definição sobre se vai ser descriminalizado a questão do transporte de droga para consumo pessoal ou não, ou vão se definir critérios a respeito da quantidade de drogas que vai ser definido como tráfico e quantidade que vai ser definido como usuário. Então, ainda aguardamos um posicionamento do STF, né? E a incidência em Santa Maria, você recebe muitas ações nesse sentido? Santa Maria está tendo uma crescente na questão do crime de tráfico de drogas. Tem bastante casos, né? Então, tem bastante preocupante. E é uma situação difícil porque o usuário ou o traficante, ele geralmente é extremamente jovem, né? Exato. A faixa etária deve ser dos 20 anos, 25 anos. Isso, por aí. Exatamente. E a gente costuma dizer que é um caminho sem volta, né? Exato. É muito difícil, muito perigoso e a polícia também está aí para aprender e faz um excelente trabalho em Santa Maria, mas dia menos dia ele será preso, né? E esse caminho é muito triste, Sim. Não é? Com o CIOSP aí e essa questão do cercamento eletrônico, Verdade. Realmente a Polícia Civil está atuando com muita rigidez, né? E isso é muito importante para a segurança da população. Verdade, Giovana. A Polícia Civil tem atuado bastante aqui em Santa Maria, de uma forma bastante louvável, né? Contundente. E com certeza, embora o trabalho da polícia seja muito bem feito, aquela pessoa, ela é uma pessoa de direitos também e deve ser resguardada, né? Então, por isso que também é importante, né? Já trazendo para aquela nossa primeira pergunta, a importância do advogado criminal também nessa questão, né? Então, com certeza, doutor. Doutor Luiz Felipe, vamos esclarecer também sobre a sua atuação na área do direito militar. Então, Giovana, eu atuo na área do direito criminal e na área do direito militar. No tocante ao direito militar, eu atuo mais nas Forças Armadas, né? Salva pessoas do Exército, da Aeronáutica aqui em Santa Maria, principalmente na defesa dos seus interesses na questão de processos administrativos disciplinares e na inquérito policial militar, né? Então, atuo também na questão do pessoal das Forças Auxiliares, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiro, também na defesa dos seus interesses como militares, e também muito leva a questão do civil, né? A questão do civil no sentido de muitos direitos daquele servidor militar, principalmente o estadual,
onde não é observado pela administração, né, a título de exemplo, a questão de transferências de militares por questões de saúde da esposa, ou questão de saúde de um pai, de uma mãe, né, de um filho. Então a administração ela nega, alegando interesse público. Todavia existe uma legislação estadual que protege aquele servidor, né, justamente para resguardar a integridade da família, né. Então é uma ação bem corriqueira lá no escritório. Então tem bastante, né, que visa salvaguardar a questão principalmente da familiar, né? Familiar. Que se sobressai sobre o interesse público nesses momentos, né? E que é muito importante. Com certeza. Então a atuação no direito militar também é bastante ampla, né? A sua atuação, mas é importante salientar aí e ratificar, né, em relação a essa atuação junto aos militares do Corpo de Bombeiros, né, e da Brigada Militar nesses momentos, né, de doença, né, de enfermidade na família, desse direito que o militar tem. Exato. De pedir uma transferência. Né, no momento que ele faz isso, que ele resolve essa questão pessoal, ele também vai estar desempenhando a sua função muito melhor. E quem ganha com isso é a comunidade. Com certeza, Giovana. Quem ganha com isso é a comunidade, uma melhor prestação de serviço, a pessoa vai estar com maior vontade de prestar aquele serviço, né? Melhores então, condições. Com certeza, condições bem mais favoráveis, né? Porque a pessoa fica longe pensando naquele familiar que tá doente, né? E às vezes é o único familiar que aquela pessoa tem, né? Então é fundamental e imprescindível nesses casos. Que bom que existe esse direito, né, para resguardar. Né? Os militares devem ter esse conhecimento. Alguns têm. Alguns têm. E os que não estão tendo, né, agora que está assistindo o jornal e tendo a oportunidade de ter esse conhecimento, né, conhecimento desse direito e requerer, né, no momento tão difícil, tão delicado, que nós sabemos que o mais importante é a nossa família, não é? Com certeza. Princípio, meio e fim. Acima de tudo. Doutor, agradeço sua presença aqui em nossos estúdios, trazendo questões importantes, relevantes sobre a sua atuação no direito penal e no direito militar. Para quem assiste o jornal, foi um imenso prazer recebê-lo. Obrigada pela presença, pela disponibilidade. Obrigado. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença do médico oncologista, Dr. João Paulo Franco. Volto após o intervalo.